Boa noite. Estamos passando por tempos difíceis, começando esse período em nossos lares, mais reclusos. Todos já foram informados que algumas das atividades, na verdade, as atividades da igreja foram suspensas devido à pandemia do coronavírus. Então nós estamos tentando utilizar os meios que o Senhor tem nos dado na mídia para podermos crescer e sermos edificados. Antes de podermos meditar um pouco na Palavra de Deus, brevemente nessa quarta-feira, deixe-me orientar os irmãos que é muito importante que estejamos seguindo as regulamentações que o governo e o Ministério da Saúde têm nos passado. É importante sempre lavar as mãos, é importante sempre você estar usando álcool gel quando não puder lavar as mãos, é importante evitar o contato físico e até, se possível, poder ficar em casa para se proteger e também proteger sua família, aqueles que são de grupo de risco, né, já idosos ou que têm alguma enfermidade relacionada à área respiratória. Mas é importante que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, tenhamos esse entendimento. E certamente nenhum de nós quer ou gostaria de deixar de estarmos na casa do Senhor, na igreja, para adorar a Deus, mas torna-se importante nesse momento. Então, desde hoje até o dia 31 de março, nós estamos com a igreja fechada para todas as atividades. No entanto, devemos aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades para estarmos mais tempo com a nossa família. Veja como é maravilhoso o que Deus tem feito por nós, nos dando mais tempo para estarmos juntos com as nossas famílias. E isso nos ajuda a estarmos tendo mais oportunidade para ler a palavra, para estar em oração, para conhecer mais uns aos outros e até mesmo para descansar da correria frenética do dia a dia. Sei que muitos irmãos estarão trabalhando remotamente, o que é importante e deve ser realmente feito, mas outros talvez suspendam suas atividades. Embora seja uma pandemia séria, nós não devemos entrar em pânico. Afinal de contas, talvez de 60 a 90 dias, as coisas já estejam normalizadas e já possamos voltar às nossas atividades. Lembrando que a igreja estará tendo suas atividades paralisadas até o dia 31 de março e daqui para lá nós enviaremos outros comunicados, avisos, instruções ao longo dos dias. Mas é importante, aproveite esse tempo, importante você aproveitar esse tempo para crescer no Senhor Jesus Cristo. Por isso nós queremos meditar brevemente nesse texto e encorajar os irmãos a hoje, mesmo que não estejamos lá na igreja, no culto de oração, encoraje sua família a estar retirando um tempo para orar em família, como se fosse um culto de oração, só que na sua casa. Então, após a postagem desse vídeo, eu encorajo os irmãos que façam assim e tirem esse tempo de comunhão e edificação orando uns pelos outros. Mas quero que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 em diante. Nós faremos essa leitura e estaremos observando pontos tão importantes que a palavra de Deus nos coloca para nos fortalecer em situações adversas e difíceis como esta que estamos enfrentando. Olhe Romanos capítulo 8, do verso 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo temos grandes promessas. Esses irmãos aqui da Epístola aos Romanos certamente passavam por dificuldades
situações de perseguição e aflição. E o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para a igreja de Roma, que naquele período se escondia, né, da perseguição, ficava nas catacumbas de Roma ali, fazendo seus cultos, estudando a palavra, adorando ao Senhor, mas ainda assim escondidos da perseguição, eles tinham um grande encorajamento. E este encorajamento se refere àquilo que nós vamos receber no futuro. Sempre nos momentos de dificuldade, sempre nas situações extremas da vida, como uma enfermidade tal qual o coronavírus que tem assolado o planeta e tem chegado até aqui, temos que confiar na vontade do Senhor. No verso 18, nós lemos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. É certo que o vírus atual não é algo tão nocivo como talvez outras pestes que já passaram pela humanidade ou já prejudicaram as civilizações. No entanto, tem nos causado um certo sofrimento, tem nos causado alguma tristeza, algumas dificuldades. Por isso é necessário meditarmos na esperança que temos. Esse pequeno sofrimento presente não se compara com a glória que será revelada em nós. E essa glória será revelada em nós. Por quê? E ele diz, porque nós somos os filhos de Deus, aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que herdarão as promessas. Lembrando, não porque somos bons, não porque somos corretos, mas sim porque tememos ao Senhor. Olhe ainda o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, há uma expectativa quando nós haveremos de nos revelar. Ainda hoje somos pecadores, como muitos outros na humanidade são. Temos as nossas falhas e defeitos, certamente. E fomos redimidos, restaurados, libertos, não porque somos melhores ou somos de uma determinada denominação cristã, mas sim porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e nos libertou para vivermos para uma viva esperança. Deste modo, entendemos que haveremos um dia de ser revelados como filhos de Deus, certamente na ressurreição, certamente quando formos transformados, recebermos um novo corpo para vivermos um novo céu e numa nova terra. No verso 20, ainda lemos assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A vaidade aqui representa o pecado, a criação foi corrompida pelo pecado, por isso nós temos um vírus desse prejudicando muitas famílias, muitas vidas, tanto na Europa como na China, América do Norte e aqui também no Brasil. Então a criação, tudo o que existe na matéria que foi criado pelo Senhor nosso Deus, é prejudicado por causa do pecado, e o pecado é a razão de vivermos em tantas dificuldades hoje. E então, no verso 21, nós lemos: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação quer ser redimida, quer ser transformada para vivermos segundo a vontade do Senhor. E isso está ligado à liberdade da glória dos filhos de Deus. Ainda hoje não estamos vivendo em glória ou na glória junto com o Pai. Em breve essa será a nossa condição, filhos com seu Pai, glorificados com o Senhor Jesus Cristo, co-herdeiros com o herdeiro de Deus. Estaremos juntos por toda a eternidade. E ainda no verso 22, diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Nós, como parte dessa criação, gememos e suportamos a angústia até agora, esperando que as aflições do tempo presente logo passem e possamos estar vivendo para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a perspectiva, uma perspectiva futura, uma perspectiva escatológica da nossa alegria, da nossa esperança, e é nisso que nós devemos pensar. E mesmo em tempos difíceis, em tempos como este que vivemos, de quarentena, talvez de temores ou de algumas aflições, temos que nos focar no Senhor Jesus Cristo, nas coisas de Deus, temos que nos apegar à vontade do Senhor, reconhecendo que tudo ocorre segundo a vontade de Deus. Inclusive esta peste e outras que virão e outras que já passaram, certamente são pela vontade de Deus. O Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano, é para a glória dele. Precisamos confiar na vontade do Senhor
e esperar quando o Senhor haverá de nos redimir completamente. Já fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas aguardamos a redenção do nosso corpo. O espírito pode até estar pronto, mas a carne ainda é muito fraca, ainda é contaminada do pecado e é necessário o Senhor Jesus nos limpar completamente quando nós estivermos com o corpo transformado, vivendo por toda a eternidade com Ele. E então, olha o verso 23 novamente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O verso 23 é bem mais explícito. Toda a criação geme, mas igualmente nós gememos, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do corpo. Nós temos as primícias do Espírito, porque já nascemos de novo, mas o nosso nascimento foi no Espírito, falta acontecer ainda a transformação da carne. Então, todas essas verdades serviram naquela época em que a epístola foi escrita aos romanos para confortar aqueles cristãos nos momentos de dificuldade. Da mesma forma, esse texto deve nos lembrar quem somos, filhos de Deus, deve nos lembrar qual será o nosso futuro glorioso, a nossa redenção, as coisas eternas juntamente com o Senhor, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E então no verso 24 nós temos uma palavra muito importante, uma palavra que nos traz alegria, exatamente a esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Então a esperança nos remete a algo que esperamos. Nós esperamos a nossa redenção. E essa é a maior de todas as esperanças. Por isso, no começo desse texto, no verso 18, o apóstolo diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Devemos lembrar também que esse momento em que estamos vivendo, muitos dentro dos seus lares, alguns talvez até sem poder sair mesmo, estamos sofrendo não por causa do Senhor Jesus Cristo, não é uma perseguição direta à fé no Senhor Jesus Cristo. Então é bem diferente do que aqueles irmãos estavam vivendo na época da epístola que Paulo escreveu a eles, aos irmãos da igreja de Roma. Então, na verdade, ali era uma perseguição por causa de sua fé. E eles estavam sofrendo, suas famílias sofriam, eles ficavam escondidos para adorar a Deus. Deixamos de estar na igreja esses dias, deixaremos, na verdade, estaremos mais nos nossos lares, mas não por uma perseguição, mas por cuidados com relação à saúde, principalmente com os mais idosos, a quem nós queremos preservar. Então, mas esse texto se aplica a nós, se aplica para, nesse momento de quarentena, nesse momento de reclusão, entendermos que temos grandes bênçãos do Senhor, entendermos que o Senhor é por nós. Esse texto nos ajuda a ficarmos tranquilos, calmos, no meio da adversidade desta doença que tem chegado. E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança é a redenção futura, a nossa esperança é estarmos para sempre com o Senhor. Olha o verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, vivemos nesta paciência, aguardando a chegada do Senhor Jesus. E isso deve nos confortar. Ele nos trará, certamente, uma qualidade de vida muito maior do que a que temos hoje. A glória que teremos com o Senhor será muito maior do que qualquer outro sofrimento que você está passando ou venha a passar. Esse texto, você pode lê-lo novamente, refletir mais sobre ele. Perceba que ele trata de temas muito relevantes, a glória futura, a nossa condição como filhos de Deus, a nossa alegria e esperança quando estivermos com o Senhor Jesus Cristo. Então, as nossas expectativas, elas são jogadas lá para frente, no dia em que formos redimidos pelo Senhor, quando Ele vier com a sua glória e nos dar um novo corpo na ressurreição para vivermos eternamente com Ele. Então, para finalizarmos esse nosso breve tempo, nós gostaríamos que cada irmão aproveitasse a oportunidade de estar na sua casa para adorar a Deus, fazendo cultos domésticos, se possível todo dia, se você puder estar em casa mais tempo, tirar um tempo para estudar mais a sua Bíblia, para poder
ter mais tempo de oração junto com sua família. E nós estaremos enviando vídeos, principalmente nos horários dos cultos, domingo de manhã, domingo à noite, tratando sobre os mesmos textos que nós temos tratado domingo após domingo. Domingo pela manhã continuaremos nos estudos do Evangelho de Lucas, começamos a falar sobre o casamento e em breve estaremos passando para outros textos do Evangelho de Lucas, da mesma forma com a Epístola aos Hebreus, que em breve estaremos também concluindo. Então peço aos irmãos que estejam atentos, esses vídeos serão postados no canal do YouTube da igreja e é algo que nós nunca comentamos ou falamos, até porque essa questão de YouTube para muitos de nós é uma novidade, mas é um excelente método para edificar as pessoas, transmitir mensagens da palavra de Deus. Existem muitos canais no YouTube que transmitem a palavra de Deus e muitos irmãos são extremamente edificados. Semanalmente eu recebo mensagens de irmãos de outras igrejas, de outras localidades do Brasil, que têm ouvido as pregações de nossa igreja através desta mídia. Então, para que essa mídia seja cada vez mais destacada, é importante que você curta os vídeos, é importante que você, se é membro da igreja, se inscreva no canal ou até indique para outras pessoas nesse momento. Podemos utilizar esta crise como uma excelente oportunidade para a glória de Deus e para a pregação do Evangelho. Vamos tentar explorar mais esta oportunidade nesses dias. Peço aos irmãos que estejam orando. Certamente é muito mais fácil transmitir a palavra de Deus para os irmãos ao vivo, né? Com a câmera as coisas se tornam bem mais esquisitas, difíceis, talvez frias demais, mas vamos fazer o máximo para a glória de Deus e para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Estamos sempre ligados aí no WhatsApp ou em outra mídia, caso os irmãos tenham dúvidas ou queiram conversar ou ligar mesmo, estaremos em casa esses dias. Então que Deus abençoe a todos, vamos seguir as orientações com relação à nossa higiene, à saúde, à prevenção contra o vírus, para que o Senhor esteja sendo honrado e glorificado e nós, como servos do Senhor, prestemos um bom testemunho uns aos outros e a toda a sociedade. Deus abençoe a todos. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite.